Boa noite. Estamos Boa noite. Começando mais um vídeo do Espaço Guia nessa quinta-feira, 9 de novembro de 2023. E para você que está assistindo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, curta, compartilhe, envie esse vídeo para quem você sentir. Você fala assim, nossa, senti de enviar para essa pessoa. Envie, mas lembre-se também que a mensagem não é especificamente para aquela pessoa, né? Às vezes a gente acha, a gente sempre fala isso aqui, às vezes a gente acha... Tava falando agora, né? Às vezes a gente acha que, nossa, que se fulano ouvisse isso aqui, precisava ouvir, porque olha, é para ele. Mas e o que será que é para você, né? Como a Adriana falou agora há pouco sobre essa situação, de às vezes você tá dando um conselho para alguém e aí de repente você ouve o conselho que você tá dando e você fala... É pra mim isso aí, né? E às vezes a gente não para perceber isso, né? A gente sempre acha que é sobre o outro, quando na verdade tudo é sobre nós, né? E o que é muito bonito, já que a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos, né? Então, encaminhe, mas tenha a ciência que é pra você também, tá? Vamos ler uma parte da Bíblia. Lucas, capítulo 15, até onde? O capítulo 15 inteiro. Tá aqui. Tá aqui. Uhum. Então vamos lá. Parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida? Até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que você entendeu disso? O que eu entendi disso? Eu entendi que... Como que a gente é só ótima para citar a Bíblia? Que Deus não veio, Deus veio, né? Jesus veio para os pecadores, né? E às vezes a gente se coloca nesse lugar de eu sou pecador, eu não sou digno, etc, etc, etc. E na verdade, Jesus, Deus, Ele está aí exatamente para nós, né? Porque se nós fôssemos anjos perfeitos, estava todo mundo lá, não precisava mais ficar se preocupando com as coisas. Não caído, né? Os que não caíram não ficaram. Os que não caíram, que não estão aqui resolvendo os BO que resolver para a vida, que arrumaram para a vida, Deus não tem que se preocupar com eles, né? Porque, como a gente sempre fala, somos nós que temos que aprender, né? Uma mãe, ela sempre vai se preocupar com aquele filho que realmente, vamos colocar aqui entre aspas, dá mais problema do que com o outro que tá tudo certinho, que ela sabe onde tá, como tá, né? E acho que é isso. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, em paz, ou na melhor paz possível. Melhor do que a semana passada. E que essas lições que nós temos recebido, que elas possam, na verdade, modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? A nossa forma de estar no mundo, né? Então, acho que, pelo menos, a gente tem acompanhado o direcionamento
desses amigos da espiritualidade tem sido muito focado na nossa transformação. A gente ressignificar os conceitos, ressignificar os valores, ressignificar a nossa forma de estar no mundo, de ver o defeito do outro e não ver o defeito da gente. Ah, isso aqui serve pro outro, né, Adriano? Não serve pro... Nossa, fulano servia de, como uma luva. Você vê se isso aqui, olha, mudava a vida. Exatamente. Então, se vocês observarem as lives, e inclusive as últimas lives que a gente tem feito, ela tem sido muito contundente em algumas questões subjetivas ou pessoais, se vocês quiserem, no sentido de que nós despertemos a uma grande preocupação deles no nosso despertamento espiritual, né? Como foi dito agora que a Ana Paula falou, né? Tem uma comitiva, né, Ana? De seres da luz que estão esperando a gente pedir ajuda, né? E a gente está lá reclamando, praguejando, revoltado, em vez de parar simplesmente, pedir, né? Perguntar o que eu preciso aprender, por que eu tenho que passar por isso, qual é a lição que eu tenho que ressignificar dentro de mim. Então, acho que se a gente observar isso nas lives que têm sido feitas e as que vamos fazer hoje, eles têm focado muito nesse sentido, né? Quase que um pedido mesmo do nosso reconhecimento. Inclusive o que nós vamos falar hoje é muito pertinente a essa parábola que está aí, né? Metaforicamente, Jesus cita lá, né, que um rebanho de 100 ovelhas, mas se for um rebanho de 100.000 ovelhas, o dono das ovelhas vai procurar a perdida, nós que estão lá, né? Então, entre bilhões de seres já iluminados, Deus não está preocupado com eles. Bilhões, trilhões, Deus é preocupado conosco. Então, todas as informações que vêm, elas vêm para nós, né? Inclusive ressignificar esse contexto que nós temos aí até cultural, né? De que nós somos não merecedores, somos os pecadores, somos, vamos dizer, a escória que a gente não tem nas nossas qualidades, a gente sabe, mas a gente precisa sair desse lado negativo, né? Desse lado pessimista, porque quando a gente começa a ver o Evangelho com uma claridade maior, né? Não no sentido da punição, mas no sentido do soerguimento e do amparo, a gente começa a ver uma resposta tão sábia de Jesus, né? Que, logicamente, ele colocou uma referência de 100, mas se for 100.000, a situação é a mesma. Eles vão lá atrás da ovelha perdida, né? Então é a gente saber que Deus está extremamente ocupado e preocupado conosco. E quando nós falamos, não é só Deus, é Deus, é Jesus, a ponto que Ele veio aqui se sacrificar por nós. E toda essa pleiade de espíritos que vem, e anjos, o nome que vocês queiram dar, querubins, serafins, Halloween, não importa, também tem uma mesma proposta. Então, para que nós comecemos a sair da questão da doutrina e passemos a migrar para o campo do amor, para que nós saiamos do campo do raciocínio e venhamos para o campo do sentimento, que é o nosso coração, que é onde Deus habita. A razão, ela pode nos direcionar para Deus, mas nunca a razão vai chegar em Deus, porque Deus está acima da razão. A razão não chega até Deus, porque a razão é cérebro, é raciocínio, é método, é teorias, é estudos. E o sentimento é algo extremamente mais profundo do que a própria razão. Então a razão pode nos direcionar, mas não pode chegar. Nunca vai chegar. Porque a ferramenta que nós fomos criados, ela está alojada no campo do quarto chakra, que é o que está acontecendo com a humanidade. Nós estamos saindo dos 3 básicos e estamos subindo para o coração. A gente está numa interface dos instintos primitivos para o amor cognitivo, se podemos falar. E essa é uma outra forma de estar no mundo.
Então nós vamos falar essa noite de algo que esperamos que, se acontecer aquilo que Jesus falou, nós já estaremos muito felizes. Se entre todas as pessoas que viram essas lives hoje, vocês que estão aqui, vocês que vão ver isso amanhã, os que verão futuramente, mas se desse todas essas pessoas, apenas uma pessoa, já está valendo o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa busca, o nosso apoio a vocês. Para aqueles que não sabem, nós somos os filhos da luz, que viemos em 2005 diante desse grupo. Fizemos algumas palestras que não foram gravadas, porque não tinha esse processo ainda. Nos intitulamos como Filhos da Luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E para nós os aflitos são todos os seres humanos, a humanidade encarnada e desencarnada. Porque ainda é muito, muito raro entre os encarnados e desencarnados um que já tenha alcançado o amor verdadeiro. Como nós dissemos, que vocês precisam não ter o poder de Deus, mas vocês precisam do amor de Deus. Porque poder tem os líderes, os governos, os generais, os milionários talvez. Deus não tem poder, Deus é amor. Nós estamos sempre ressignificando isso para vocês. Poder tem as autoridades, e Deus não age com autoridade, Deus age por amor. Então, tal qual dissemos, que a razão não chega a Deus, ela direciona. Então vocês precisam descer da mente nesse momento, que nós pedimos para você que está aqui, você que está nos vendo. Tenta descer as suas sensações para o coração, para a alma, para o espírito. Porque o que nós vamos falar nessa noite, como tantas outras coisas que já dissemos, é extremamente profundo. E quando você estiver vendo esse vídeo, se você tiver em condições de sentar, de respirar, independente da religião que você tem, e pedir para Deus mostrar para você o que nós vamos mostrar para você, cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos aqui a serviço do Cristo, estamos aqui a serviço de Deus, para ascender, se podemos manter, para ampliar, se podemos dizer, a luz que já existe em vocês. E quando essa luz acender a tal ponto, e vocês começarem a ver a glória de Deus, e vocês começarem a ver o reino de Deus, e se vocês começarem a ver a grandiosidade de Deus, vocês vão dizer assim: tudo que foi feito na história da humanidade valeu a pena. E esse reino do qual nós falamos é aquele reino que nós mencionamos numa outra live. Vocês conhecem a história do cristianismo. Muitos cristãos foram julgados nas arenas dos leões. Outros foram crucificados, decapitados. A história de vocês contempla essas informações. Tanto contempla que vocês devem saber que quando os cristãos iam para as arenas para serem devorados pelos leões e outros predadores, eles iam cantando hinos de louvores. E aí nós perguntamos para vocês: como pode pais, mães, crianças, jovens, adolescentes entrar para uma arena aonde sabiam que seriam abatidos pelos leões, pelos predadores? E eles cantavam enaltecidamente, não de medo, não de desespero, não de pavor, mas eles cantavam de alegria. Então nós perguntamos para vocês:
Será que eles viam as garras, os dentes dos animais? Ou eles viam a glória de Deus manifestando neles? Ou eles enxergavam o reino que estava à espera deles? Ou eles enxergavam a glória que estava diante deles? Porque não eram cânticos de medo, de desespero. Eram cânticos de louvor, de agradecimento. E é desse Deus que nós queremos falar para vocês. É desse lugar que está dentro de cada um de vocês. E que existe uma live que nós fizemos há algum tempo atrás, e que nós falamos que para vocês encontrarem Deus, que todos dizem que é difícil, é o mesmo lugar onde você fala com a planta, onde a mãe fala com o bebê que ainda está na barriga e passa às vezes minutos, até horas conversando. Ou mesmo um bebê recém-nascido de algumas semanas ou alguns meses, e que a mãe, ou que a avó, ou que o pai, ou que os familiares passam por vários momentos conversando e falando de A, de B, de C, que alguém chegou, que o pai vai chegar daqui a pouco, que a vovó virá amanhã. Então vocês conversam com as plantas, com os animais, com as crianças. É nesse lugar que Deus está, onde o ego de vocês se desconstrói e vocês deixam que a alma de vocês se enalteça, onde vocês saem do raciocínio lógico e descem para o sentimento mais profundo do amor que vocês carregam no coração de vocês. Então, se vocês começassem a observar o lugar onde Deus fica, como nós já dissemos, descubra em que lugar Deus está dentro de vocês, porque Ele está aí. Todos os que conheceram Deus nunca dizem que conheceu Deus em algum lugar. Todos os que falam, procure na mídia de vocês, todos os que falam que conheceram Deus, Jesus, Maria ou qualquer outro ser de luz, mencionam categoricamente que foi dentro que eles encontraram a luz, que eles encontraram o amor, que eles encontraram a compaixão, a benevolência, o surreal, o magnífico. Porque não importa tantos nomes que vocês deem, e todos são unânimes em dizer que por mais que você tente dar um nome, nunca é igual aquilo que a pessoa, que ela ou que ele vê, sente, enfim, e tenta explicar alguma coisa. Então nós queremos, como nós falamos do princípio, que vocês, do lugar que vocês falam com as plantas, que vocês falam com os animais, que vocês falam com a criança, é lá. Inclusive, Simone, nós gostaríamos que você colocasse no título dessa live: como encontrar Deus? Como que encontra com Ele? Porque nós vemos um enigma, às vezes quando vocês falam, ou às vezes quando vocês falam com outras pessoas, o quanto é distante para muita gente a probabilidade de vocês estarem com Deus. Para alguns de vocês que já experimentaram Deus, que já tiveram experiências com Deus, que vivem com Deus, já é tranquilo, já é normal. Mas aqueles que não conseguiram isso ainda, às vezes têm uma tendência, mas acham difícil. Então nós vamos pintar, Adriana, nós vamos desenhar um quadro colorido, direcionando o quanto é real e verdadeiro em vocês o Criador vivo dentro de vocês. E logicamente que vocês vão ter que fazer algumas buscas, alguns ajustes, algumas retificações, porque a forma de chegar a Deus é muito subjetiva. É cada um, para cada um, no dia de cada um, na hora de cada um.
Então nós gostaríamos de trazer para vocês o quanto vocês carregam o Criador dentro de vocês e vocês não sabem. O Zaider, que está conosco, está pedindo para falar isso para vocês. Ele fez uma palestra. O Gerson, a Célia, talvez a Sônia, você também, Simone, se lembre disso. Que ele fez uma palestra falando de como encontrar, de como sair do ego e vir para dentro de vocês. Se o Gerson lembrar depois, colocar essa palestra. O Zaider falou desse tema para vocês. Só que nós vamos trazer isso de uma forma muito mais clara, muito mais colorida, muito mais bem pintada. Para ver se a mente de vocês consegue fazer assim, nossa, como que eu nunca pensei? Nós olhamos para vocês e vemos, quando eu falo vocês, é a humanidade. É a humanidade. Reclama da saúde. Reclama da condição social. Reclama da condição financeira. Reclama, para ser mais claro, às vezes, da limitação ou da pobreza, que alguns acham. Ou da falta do dinheiro, quando falta o dinheiro. Então vocês se comportam muitas vezes com todo respeito, como miseráveis, como pobres, como impotentes, como incapacitados. Só que vocês, como disse a Simone, no assunto que ela estava falando, reclamou durante 6 meses, aí a hora que ela pediu ajuda, ela recebeu. Se ela tivesse pedido ajuda no primeiro dia. Economizado tempo, hein? Então, e o que seria isso? Como encontrar Deus? Como é belo poder ver o reino. Como é belo poder ver a glória. Como é belo poder ver a paz. Como é belo poder ver a luz. Como é belo poder ver a benevolência. Como é belo ver a compaixão. E ver que vocês são tão nutridos. Vocês são tão nutridos da grandeza de Deus. Só vocês não sabem. Como nós já dissemos, Jesus é a luz do mundo. E vocês também. Vocês enaltecem os anjos, mas não enaltecem o anjo que está dentro de você. Vocês pedem para o Espírito Santo, mas não pedem para o Espírito Santo que está dentro de você. Vocês não conseguem reconhecer. Mas como é que eu vou fazer, amigo, para chegar? Então nós vamos dizer para vocês. Uma forma. Para ver quanto vocês têm dentro. Só que vocês não enxergam da forma que deveria, da forma que nós vemos. O quanto vocês são poderosos. O quanto vocês são capazes. O quanto vocês foram criados para a grandeza e não para a miséria, não para a fome, não para a pequenez, não para a guerra. Então nós gostaríamos de usar como referência, como nós temos aqui a Simone, a Maria. Simone, se você pegasse toda... Foi nesse tema, desse termo, que o Zaider fez uma palestra, Gerson, falando isso. Só que não foi dessa forma que nós estamos fazendo. Se pegasse tudo, os minérios da terra, o ouro, a prata, o esmeralda, tudo que é precioso, o petróleo, tudo que é petróleo, tudo que é dinheiro de todas as nações, toda a espécie.
e colocasse na porta da tua casa e convidasse você para trocar com a Maria? Jamais. Não tem perigo. Você, Ana, que tem filhos? Nem por tudo. E se pegasse a riqueza que está em Marte, que está perto daqui? E se pegasse a riqueza que está no sistema solar? E se pegasse toda a riqueza que está na Via Láctea de vocês, que tem mais de 200 bilhões de sóis? Nem por isso. Então, como? E se nós fizermos isso para a Célia, que já não é criança, a da filha da Célia já é adulta, pela sua filha se trocaria, Célia? E se pegasse umas 2 galáxias? 10? Por quanto? Por nada. Por nada. E nós temos certeza. Nós enxergamos na alma de vocês. Nós enxergamos no coração de vocês. Que existem algumas coisas que vocês têm que vocês não trocariam por nada. E às vezes vocês se comportam como pobres. Como pode alguém que tem tanto? Tem mais do que vocês são mais ricos do que toda a humanidade. Porque se toda a humanidade reunir para dar o que ela tem a vocês, em troca disso que vocês têm, vocês não trocam. Pelo menos a regra, a maioria. Nós estamos falando da regra, não da exceção. Porque existem mães que matam seus filhos, existem mães que vendem seus filhos, existem mães que prostituem seus filhos e suas filhas. Nós estamos falando das regras, que, por exemplo, aqui são mães e pais, que ele está ocupado com outras coisas. Então, vocês conseguem entender o raciocínio? E o que nós estamos falando? Quando nós falamos da Maria, da Ana, de qualquer um de vocês, da Célia, porque a hora que nós falamos isso para vocês, vocês não têm nenhuma dúvida. Porque quando isso vem, vocês vão para Deus, no coração de vocês. Porque não é o cérebro seu que fala assim, eu não troco. Não é o cérebro que fala isso. É o coração. É sua alma. A sua filha está no outro país, adulta, você, a senhora, trocaria? Mesmo estando precisando? Não tem dinheiro. Mesmo se o banco falar que vai colocar o seu nome no Serasa ou em órgãos. Deixa que vá. Então, é aí, por isso que nós colocamos. Como encontrar Deus? É aí. Aí está Deus em você. Que é o que está escrito no Evangelho de vocês. Se uma ovelha se perder, pode ter 100.000 ovelhas no pasto. O dono fala assim, não, eu vou atrás da minha ovelha perdida. E nós estamos aqui atrás de vocês. Na frente de vocês, do lado de vocês, acima de vocês, abaixo de vocês. E ficaríamos imensamente felizes se um de vocês que está aqui, um de vocês que vão ver esses vídeos futuramente, conseguir enxergar Deus nesse lugar que o cérebro de vocês não enxerga. Porque vocês se comportam como pobres, como miseráveis, como infelizes, como fracos, como impotentes. E vocês não são. Qualquer um de vocês é mais rico do que toda a humanidade, encarnada e desencarnada, deste orbe, desse sistema solar, dessa galáxia e do universo, porque vocês não trocariam por todo o universo, tudo que existe em qualquer distância do universo. Por quê? Porque isso é Deus, e por isso que Deus não troca vocês por nada. Por isso que Deus não abandona vocês. Porque não importa o que vocês façam. Paulo perseguia os cristãos e matava os cristãos. Quando Jesus pediu para Ananias ir restituir a visão de Paulo, ele falou, meu Senhor, esse homem está perseguindo e matando os cristãos. E o Senhor quer que eu vá restabelecer a visão dele? Jesus fala o que para ele? Quem sabe? Para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido. Então Ananias vai, restabelece a visão de Paulo, e aí começa a história do apóstolo dos gentios. Então, como pode vocês, ainda, sabendo o que vocês carregam na alma de vocês,
se sentirem fracos, se sentirem abandonados, se sentirem desassistidos, se sentindo que os anjos não ficam perto de vocês, que Deus afastou de vocês, que Jesus não está preocupado com vocês, que Deus tem muita coisa para fazer, não tem tempo para ficar atrás do aparelho eletrônico que está com problema, ou de coisas menores. Então vocês conseguem entender que para encontrar Deus é vocês entrarem neste lugar. E vocês falam com tanta veemência, com tanta clareza, que não trocaria aquilo que vocês amam. Mas vocês não trocam não é por causa do valor, é porque nesse lugar está Deus. Porque Deus não troca nenhum de vocês por nada. Então quando vocês dizem, eu não trocaria com nada. Você que é a avó, a Cida, trocaria essa sua neta? E se fosse muito ouro? Nem por todo a riqueza de todo o universo, né? Dá para trocar. Né? E aí eu quero lhe perguntar, estamos falando com você, mas a resposta seria unânime para todos vocês aqui. E você já se sentiu às vezes com dificuldade, se sentir que está com um problema financeiro, que não vai conseguir resolver? Você já pensou, passou por isso? E agora você, sabendo o quanto você é rica, o quanto você é poderosa, o quantos bens você tem. A gente não enxerga, né? A gente é muito imediatista, né? A gente não consegue, a gente acha que nós somos muito pequenos para merecer tudo isso de Deus. Quando na verdade está tudo aqui dentro, né? Então vocês conseguem entender? Por isso que nós colocamos o tema, como encontrar Deus. Aí está Deus. Todas as vezes que vocês agirem, que não é o cérebro, é o coração, é a alma, é o espírito em ação. Aí está Deus. Tão grandioso, que é mais rico do que toda a humanidade, se vocês querem falar, porque tem outros seres que não são, mas não vamos entrar nessas questões, do universo como um todo. Então vocês vejam quanto Deus deu para vocês. Quando Deus esteve com ele, e ele já falou isso para vocês. Ele já falou isso para vocês. Porque era uma incógnita que ele tinha dentro dele desde a infância. Que ele sempre foi muito polêmico nessas questões espirituais. Que ele achava que Deus não podia ter criado a humanidade sem perguntar para Deus antes. Sem Deus perguntar para vocês, para nós, se nós queríamos ser criados por Ele. Então nunca ninguém pôde responder essa pergunta para Ele, porque é uma pergunta que é difícil de entender. E quando ele estava com Deus, ele perguntou. E Deus mostrou muitas coisas para ele, que como ele já falou para vocês também, talvez demore 1000, 2000 anos, para ele poder contar para vocês tudo o que ele já viu, que Deus mostrou para ele. E Deus disse para ele assim, eu criei você, criei vocês todos. Porque o que você viu é menos de 1% do que eu criei. E eu não queria ficar isso só para mim. Eu queria compartilhar com mais. Eu queria compartilhar com aqueles que querem ver o que você viu. Querem ser proprietários, se podemos dizer, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Eu quero que vocês façam parte. Eu não quis ficar para mim só. Por isso que eu criei. E então, a contestação dele desapareceu. E ele entendeu que existe um sentido porque Deus criou. Para dar a vocês tudo o que Deus tem. Ele não criou para mandar em vocês. Ele não criou para que vocês sejam submissos a Ele. Ele criou para que vocês compartilhem. Para que vocês tenham também. Para que vocês usufruam. Como é a sensação de poder ter algo que é mais valioso do que tudo que tem no universo? Como que é, Ana? Fala, explica para nós. Quer vir explicar aqui na frente? Não? Como que é? Qual é o sentimento de você ter algo tão valioso,
mais valioso do que tudo que já existe. Inexplicável. Como que é, Simone? Você olhar assim para o mundo inteiro, para todos os grandes, e falar assim, vocês são tudo pobre. O que eu tenho é maior, é mais valioso. É porque nada dessas coisas pode proporcionar o mesmo sentimento de amor que a gente tem nesse exemplo, né? Com essas pessoas, né? E aí, saindo só um pouquinho, essa semana, eu tava fazendo a Maria dormir, né? E sabe aquele sentimento gostoso, assim, de amor, que você fala assim, ai, que delícia ficar aqui, né? Você fica ali, você fica acordado mais um pouco, só sentindo aquilo, só sentindo aquele momento. E aí eu tava pensando, né, que a gente costuma ouvir muitas vezes mães falando, né, que a gente sente um amor que dói. E aí eu cheguei à conclusão que não é que a gente sente um amor que dói, é que a gente ainda não sabe sentir esse amor e nomear. E como a gente não sabe sentir aquilo sem ter aquela vontade de chorar, a gente acha que é uma dor. E não é uma dor. É só amor mesmo. É só aquele momento que não precisa de mais nada, né? É um momento que cabe dentro de si, que não importa mais nada no mundo. E a gente ainda não aprendeu a normalizar esse sentimento. É um processo. Vocês estão no processo. Porque nós estamos falando desse lugar de Deus em vocês, que todos vocês têm. E que vocês vão sentir um dia por todas as pessoas. Não só pelas pessoas boas. Vocês vão sentir a mesma coisa pelas pessoas que não são tão boas. Porque aí é Deus. E é o que Deus sente. Se vocês pegarem os livros sagrados de vocês, nós já falamos isso. Elias matou centenas de pessoas. Moisés matou pessoas e foi escolhido. Elias foi arrebatado em luz. Moisés foi escolhido por Deus para tirar as pessoas do Egito. O ladrão da cruz tinha roubado. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O apóstolo Paulo perseguia e matava os cristãos. Para Jesus ele é um vaso escolhido. O filho pródigo saiu em desatino com a vida. E quando ele volta, o pai o recebe com festas, com alegria. Então esse é o amor de Deus, que é difícil vocês perguntarem assim, e nós ouvimos muito isso. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus está sempre fazendo. Mas Ele espera que vocês escolham encontrá-lo. Enquanto vocês não quiserem, nós já dissemos para vocês, Deus pode quase tudo, Ele não pode tudo. Porque Ele não pode tomar o amor de vocês à força. Se vocês não derem de livre e espontânea vontade, se vocês não entregarem o amor de vocês a Ele, Ele não pode arbitrar. Então Ele não pode tudo. Tanto é que vocês sabem que muitos não entregam o seu amor a Deus. Muitos não entregam sua alma a Deus. Mas mais importante que isso, que essa pintura, esse cenário, que vocês gravem para deixarem de ser miseráveis, de serem infelizes, de se intitulares pobres às vezes, de se intitulares pequenos, incapazes. Como pode alguém que tem tanto, que tem mais do que tudo que a humanidade tem, vocês têm? Porque todos vocês têm algo pelo qual vocês não trocariam. Que é um jargão popular que vocês dizem, eu dou minha vida por isso. Eu dou a minha vida, que é o que vocês têm mais de precioso. Então esse lugar é onde está Deus. Como encontrar Deus, amigo? Vá nesse lugar. Comece a olhar a pessoa que você não trocaria por nada, ou aquilo que você não trocaria. Às vezes tem pessoas que sentem isso por um animal, às vezes por uma planta, às vezes pela natureza e por tantas outras. Então nós gostaríamos, se vocês têm dificuldade de encontrar Deus, Deus está aí. Porque somente Deus pode ter uma grandeza tão
sublime de não querer tudo que existe no universo a troco de uma coisa. Isso somente pode ser o Criador em ação. Com todo respeito ao humano, com todo respeito ao espiritual. Mas isso é Deus manifesto em vocês. Se vocês não concordam, podem questionar, podem interrogar, que nós estamos aqui para ajudá-los. Não estamos aqui para convencê-los e nem para obrigá-los. Nós estamos aqui como facilitadores do caminho e do encontro com Deus, que é o que vocês vêm buscar. E quem estiver vindo essa live amanhã, esse amanhã do futuro, com certeza está à busca da divindade, está à busca de Deus, está à busca do Deus interior. Alguém quer perguntar algo? Dúvida, Gerson? Não? Simone? Então nós esperamos que abençoe-nos Jesus, que continue nos abençoando Jesus, e que esse cenário fique na mente de vocês, e que todas as vezes que vocês forem reclamar da vida de vocês, dos problemas que a vida de vocês trazem, vocês se lembrem que vocês são a pessoa mais rica do universo. Vocês são as pessoas. Mas quem, amigo? Todos vocês, deste país e de todos os países, e de todos os planetas, e de todas as galáxias, e de todo o cosmos. Vocês são a pessoa que receberam o presente maior do Criador. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém. Amém.